medo da gente nunca acaba. Fica de 8 em 8 companheiros. Fica das 10 até meia-noite. Aí meia-noite até as 2. Das 2 até as 5. A gente leva garrafa de café, a gente leva pão, a gente fica conversando. Porque às 5 horas já está todo mundo acordado, porque todo mundo acorda cedo. Porque assim, a gente também precisa ir pro roçado. Aí tem que ter esse esquema de segurança para a gente conseguir descansar um pouco. Porque dormir aqui eu acho que ninguém dorme. A vigília descrita por André e Denise é uma reação à escalada de violência no campo dos últimos meses. Apenas em novembro, 3 agricultores da MST foram assassinados em Pernambuco e na Paraíba. De um lado, agricultores ansiosos pela retomada dos projetos de reforma agrária. Do outro, latifundiários desgostosos com essa movimentação e a mudança de discurso do governo. A repórter da Zil foi até lá para entender a situação. Eles, quando vêm, eles já vêm sabendo o nome da gente que está aqui dentro. E chega gente armado, entendeu? Tocar fogo no acampamento. Eles observam 24 e 48. A situação no acampamento São Francisco piorou no começo de novembro, quando o agricultor Josemar da Silva Pereira foi assassinado. Ele estava a caminho da plantação de arroz comunitário quando foi morto a tiros. Então, se aconteceu com ele, pode acontecer com um de nós. A gente entrou no programa de proteção de direitos humanos, né? Aqui do estado de Pernambuco, depois das ameaças. Tem hora que dá vontade de desistir da luta, deixar tudo para lá. Nos últimos 10 anos, a obtenção de terras para a reforma agrária caiu vertiginosamente até chegar a zero em 2021. E em 2023, com o novo governo Lula, a situação não foi diferente. Hoje, cerca de 65 mil famílias vivem em acampamentos. Outras 30 mil estão em pré-assentamentos. Nesses locais, os agricultores não têm acesso a créditos nem a outras políticas do programa de reforma agrária. A terra é o principal motivo dos conflitos no campo. O acampamento é um dos mais antigos de Pernambuco. Os agricultores aguardam há 29 anos pela desapropriação da área, que já foi vistoriada e considerada improdutiva pelo INCRA. Aqui está a data da vistoria. Aqui está a data que prova que tem um laudo aqui, que essa terra é improdutiva. É difícil conversar com alguém que não cite o INCRA. A atuação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é vista como fundamental para pacificar tanto a região Nordeste quanto o resto do país. A solução para os conflitos só tem uma: orçamento. O INCRA, para poder pacificar os conflitos, é preciso que a gente garanta que tem orçamento para fazer a negociação, a desapropriação das áreas. Nós estamos trabalhando com orçamento com menos de 5% de tudo aquilo que a gente tinha nos governos da presidente Dilma e do presidente Lula. Então o INCRA tem essa deficiência, que vem já de 16 anos. O ITEP, que é o Instituto Estadual, também. Todos os dois estão com muita deficiência orçamentária. E o orçamento reproduz exatamente prioridade. A gente está no acampamento Rosa Luxemburgo, um dos 12 acampamentos do MST próximos à usina Maravilha, em Goiânia. É uma das principais regiões de conflito aqui em Pernambuco. É a única região também que entrou no plano de pacificação do campo no estado. Também em novembro, um dos coordenadores do MST viu o carro coberto de tiros, devido a tensões com os mineiros da região. Tocaram fogo nas panelas, nas comidas, quebraram o fogão. E por fim, eles disseram que estava esperando só anoitecer para só atirar na cabeça. Você mata para ver se o povo vai embora. Você mata a liderança, porque essa é uma tática, né? Você mata o líder para depois as pessoas se sentirem ameaçadas, amedrontadas e saírem, né? Essa flexibilização que teve ao acesso à arma criou uma vida conflituosa mais ainda no campo. Nós resolvemos fazer os barraquinhos junto da sede, porque à noite é mais traiçoeira.
Sete horas na estrada, sertão adentro, a paisagem muda. O que restou da Mata Atlântica dá lugar à Caatinga, mas a questão da terra segue a mesma. Só seca total. Então o pessoal, tipo, ele vai pra cidade, e mexer com madeira para poder sobreviver. O pessoal aqui, alguns aqui, vai trabalhar o que chamam de alugado. Alugado é aquela coisa que você se dispõe a fazer uma diária para um dono de fazenda, para alguém. Alguns vai tirar leite, diária, né? Vai alimentar gado de alguém. No acampamento quilombola do Livramento, em Princesa Isabel, já na Paraíba, 2 agricultores foram assassinados. Um deles era uma das lideranças do local. Minha filha está com 16 anos, a gente conversa aqui. Atrás de um pedacinho de terra. É preciso uma tragédia do tamanho que aconteceu aqui para poder o povo nos enxergar. Se a gente está vivendo aqui há quase 15 anos e vivia uma tranquilidade e uma paz total, de repente um acontecido desse a gente fica com medo. Com essa morte desses 2 companheiros, das 22 famílias, hoje se tiver aqui na roça mesmo, tem umas 8, 9 famílias. O restante, com medo, começaram a ir para a cidade. A roça de mandioca, a casa de taipa, o animal, o curral, é uma propriedade privada que a Constituição manda que se respeite na mesma proporção que qualquer grande propriedade. Que passou? A caipira plantou. Que passou? A polícia chegou. Que passou? O Centeira morreu. Que passou? Chacinha no Eldorado. Manu Chao é um artista múltiplo. Suas canções podem ser em inglês, francês, português, espanhol e galego ou tudo isso junto. Ele compõe baladas, rock, salsas, reggaes, cheios de influências eletrônicas e acústicas. Ele fala de amor, da vida, mas também de luta. O trecho que ouvimos é da canção Eldorado, do álbum Próxima Estación Esperança, de 2001. A denúncia social é uma das marcas de Manu Chao. O álbum que o projetou, Clandestino, de 1998, tem o tema da migração como carro-chefe. Nesse álbum, o artista homenageia Emiliano Zapata com a própria voz do líder. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos. Cidadão do mundo, Manu Chao tem uma forte ligação com o Brasil que conheceu nos anos 90. Além de sempre pesquisar a música brasileira e gravar com bandas como Paralamas do Sucesso e Skank, o francês tem um filho, Kyria, como a militante do MST. Já tocou no Fórum Social Mundial e em acampamentos do MST. Manu Chao é daqueles artistas que sabe da importância de sua voz. O artista precisa evidentemente, acho, se conscienciar disso e aproveitar que o artista tem uma certa responsabilidade. O artista é um dos caras, um dos ofícios deste mundo que tem acesso no micro, tem acesso no altavoz.
Em suas entrevistas, costuma falar contra o consumo exagerado do capitalismo e por uma economia menos devastadora e mais preocupada com a comunidade local. E aproveita para dar seu recado sempre que pode, seja onde for, inclusive na Globo. Hoje em dia, a preocupação maior é que a política já não é quem leva o volante, não? É a economia. Esse é o grande problema. A defesa da floresta também é uma de suas bandeiras. Todo mundo sabe que a Amazônia é o pulmão do planeta, que igualmente, de novo, lá, como em qualquer lugar, tem essa guerra entre a preservação da floresta e essa doideira da economia, que estão comendo a floresta lá. E aí está uma briga muito importante. Nesse sentido, além de participar de shows engajados com a causa, como o SOS Rainforest em 2020, Manu Chao tenta entender e mostrar esse universo, como no vídeo Sueños Ticuna. Sempre sorridente e amoroso com o público, Manu Chao é mais um exemplo de artista engajado com as lutas do campo. Se você quiser conhecer mais artistas antissistema, assine nosso canal e clique na sineta para receber as notificações dos próximos programas do De Olho nos Surrealistas. Que passou, o político falou. Que passou, pizza acabou. Que passou, chacinha no Eldorado. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos surrealistas. Que passou, o caipira plantou. Que passou, a polícia chegou. Que passou, o pizza acabou. Que passou, chacinha no Eldorado. A folhinha da Jurema que o vento vai levando, a folhinha da Jurema que o vento vai levando e vai levando e vai levando. Cabocla acompanhando e vai levando e vai levando, cabocla acompanhando. Aqui nessa região nós temos o Parque Nacional do Catimbau. Em escavações lá no parque, encontraram um esqueleto que tem 6.600 anos. Quer dizer, mais de 4.000 anos antes de Cristo já tinha gente morando aqui. Qual a lição que a gente tira disso? Aqui tinha gente habitando essa região há esse tempo todo, isso significa que a região é boa. Primeira coisa. Segunda coisa, os nossos ancestrais aqui, no período da colonização, foram dizimados. Está aí porque a gente não expandiu, a gente não cresceu no sentido de entender o bioma com profundidade. Este lugar que estamos agora foi o meu jardim de infância. Sempre com essa harmonia já desde criança. Mais de 30 anos se passaram e isso se repete. O sítio arqueológico está do mesmo jeito que eu vi pela primeira vez. Então a natureza é belíssima. E aprender com os animais, o homem tem muito isso. Observar as abelhas, observar as formigas, ver que elas estão trabalhando em equipe. Saber identificar a árvore frutífera que é de consumo humano. E a gente tinha medo de represália, né? Tinha medo de morrer. Fazia os rituais, pedia força aos xamãs e descia para lá sem ter arma, não tinha nada. Era com pau, com bordona e a força dos encantados. A gente conseguiu. Até os anos 70, os capinal se intitulavam como caboclo. Essa expressão de ser caboclo que nos foi imposta para negar nossa identidade. E aí, depois do movimento de reconhecimento étnico, começamos a nos intitular indígena, né?
Aí a gente tem estrada de rodagem, precisa de uma reforma na estrada, a gente tem que solicitar, eles têm que pedir permissão, mesmo tendo material para colocar, tem que ir lá pedir. E a gente sempre manteve nosso lugar, nossas aldeias, nosso território. Lembrar que o território, ele já é a memória viva do povo. E se é a memória viva do povo, tudo que há nele tem vida. Vida dentro da espiritualidade, dos costumes, das crenças, das tradições, de herança ancestral e coisas que vieram de fora. Por viver na Caatinga e viver da Caatinga, pelo menos o que a gente puder fazer na região da gente para manter essa Caatinga, a gente vai manter. E aí, um dos cuidados maiores é não desmatar a Caatinga. Você quer botar sua roça, então cerca aquele espaço ali, mas não derruba a Caatinga que nunca foi derrubada. Faz tua roça, mas cuida bem da terra. Porque a agroecologia nasce exatamente da experiência dos nossos ancestrais. E os conhecimentos todos estão exatamente na ancestralidade. É por isso que os nossos indígenas são tão apegados ao lugar deles. Quem menos migra são os índios, porque eles se apegaram à terra, ao espaço físico ali da aldeia. E por isso eles preservam, porque ele é floresta, a floresta é ele. Uma das plantas mais sagradas que tem pra gente é o oricuri, porque da raiz à folha elas nos servem, porque a raiz é medicinal, a palha para fazer o artesanato e para cobrir nossas casinhas. Da amêndoa, do coco, a gente faz óleo, a gente faz cocada, doces diversos, tanto o doce em calda como o doce em corte, que é a cocada. A gente faz a farinha, a gente come ele in natura mesmo. As pessoas quebram um coquinho para vender, para já ter uma renda, né? Vende um coquinho na cidade. Então, é uma árvore muito sagrada. Olha que potencialidade a gente tem utilizando essas três coisas. Plantar água, irrigar com o sol e comer caatinga. Como é que nós vamos plantar água? É pegar a semente, colocar no saquinho e depois levar para o campo, reflorestar. A outra coisa é aprender a comer caatinga. A caatinga está cheia de plantas que poderia estar na nossa mesa sem que a gente tivesse que estar cultivando plantas que precisam de muita água. Falta irrigar com o sol. Porque além da energia que a gente pode aproveitar não só na forma de energia elétrica, mas utilizar esse sol aqui de outras formas, né? Essa energia de outras formas. Por exemplo, para aquecer água, para desidratar frutas, para tratar água. Esse lugar é sagrado. Inclusive nos rituais, quando vamos iniciar o ritual, a gente damos viva ao vento, damos viva ao sol, damos viva à lua, damos viva à terra, e aí entra os mestres, que são mestre Aroeira, mestre Jatobá, mestre Juremeiro, que são árvores conhecidas nessa região da gente também como sagrado. Meus parentes, todos os meus ancestrais é daqui. Eu sei que um dia eu vou partir, né? Mas que eu nem da terra eu não vou sair, né? Porque já tem até meu canto lá já, né? De quando eu tombar, eu não vou nem querer, que nem a gente chama aqui de caixote, né? Eu quero ir para a terra fria mesmo. Capinauá é Jurema, porque Jurema é uma árvore que você corta ela, você queima. Ela fica queimada, só que na primeira trevoada ela broia e quando ela nasce os galhos dela é muito mais forte. Então o Capinauá se define nisso, né? Capinauá para mim é minha fortaleza. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o nosso protetor. Arranca, arranca a raiz, foi esse mestre curador. É preciso imaginar o Cerrado como se ele fosse o coração do Brasil, o coração praticamente da América do Sul. Ele é um bioma muito extenso e que ocupa essa porção central do país. Então ele tem uma importância de conectar
as várias formações vegetais no Brasil, e por ele estar também numa porção mais alta do relevo, né, no Planalto, ele acaba sendo um distribuidor de águas para outras regiões do Brasil. Você tem aqui uma concentração de diversidade biológica de seres vivos que é única quando a gente compara com outras áreas do planeta. É que ele tem desde essas formações mais abertas até as formações florestais. Então, toda vez que a gente tem essa diversidade de diferentes ambientes, também puxa uma diversidade de flora, de fauna, né, de micro-organismos. Isso também está associado a uma diversidade humana e de modos de vida que estão associados à utilização desses recursos naturais de forma sustentável. Mesmo sendo o berço de uma riqueza tão diversa, o Cerrado vem sofrendo recordes de desmatamento nos últimos anos. Com apenas 8,3% de seu território protegido, cerca de 50% do bioma já foi completamente desmatado. 266 espécies de sua fauna estão ameaçadas de extinção. Uma vez que a gente tem pouquíssimas áreas de conservação, né? A gente tem uma porcentagem de unidades de conservação muito baixa. As comunidades tradicionais, comunidades rurais, têm um papel muito importante na conservação. Então, uma forma da gente trabalhar no Cerrado para tentar salvar o que resta e também gerar desenvolvimento social é apoiando, por meio da filantropia comunitária, esses atores e essas mulheres que têm tanta força, tanto poder na conservação. A gente está na comunidade Fortaleza, município de Esperantina. Sou muito orgulhosa de dizer que sou quebradeira de coco, sou filha de quebradeira de coco e represento todas as quebradeiras de coco. Porque as quebradeiras de coco, elas fazem de tudo para proteger o meio ambiente, proteger as palmeiras de coco babaçu e também proteger as outras árvores de frutas que já existem no meio ambiente, né? Proteger as águas. É mais uma relação de respeito pelo meio ambiente. Eu comecei a quebrar coco com 7 anos de idade. A gente levanta às 7 horas da manhã e ir para o mato, caçar o coco, né? E procura um coco verde, que é o coco que serve para fazer a massa do coco babaçu. Depois a gente chega lá na unidade, a gente lava todo o coco, leva para bater, leva para a estufa para secar, que é seco numa estufa, né? E também leva para o moinho, depois a gente leva para a embalagem, né? Para embalar com seladora, com balança. Então, tudo que a gente tem hoje, assim, é pensado pela Cooperativa das Quebradeiras de Coco, para que a gente possa ter um produto de qualidade, para alimentar nosso povo, nós mesmos e todo mundo que se sente bem com esse produto. Todo mundo que veio antes de mim foram criadas com esse fruto, né? Com esse babaçu, aí me criaram. E aí a gente já vê que isso é uma grande importância, porque hoje eu tenho 53 anos e criei meus filhos, estou criando meus netos da floresta do babaçu. O tipo de apoio que a gente precisa é o reconhecimento, né, de territórios, de comunidades de quebradeira de coco. A gente precisa também de mais apoio para inserir os jovens nas nossas atividades, para que os jovens entendam o quanto é importante a gente ser quebradeira de coco, a gente trabalhar com o coco babaçu. E através desses projetos de financiadores que confiam na gente, é que hoje a gente tem mais produção de melhor qualidade nos nossos grupos de produção, nas nossas comunidades também. As comunidades de base, elas precisam ser apoiadas porque são elas que garantem equilíbrio ecológico, são elas que garantem proteção dos biomas, proteção dos territórios. É a partir do apoio nas comunidades que a gente garante conservação, preservação ambiental, garante essa discussão sobre as mudanças climáticas partindo do foco no território. Então, o fortalecimento das comunidades é fortalecer agendas que são importantes para a conservação ambiental, mas que também são importantes para o fortalecimento da justiça socioambiental. O papel da filantropia na preservação do cerrado, da filantropia comunitária, né, especificamente, é justamente porque é um grupo de organizações, como membros da Rede Como A e outras organizações da filantropia independente, que estão olhando para esses grupos, né, historicamente marginalizados, mas também biomas que são marginalizados nesse contexto.
a gente vê uma redução, né, um menor número de recursos sendo mobilizados para a preservação e conservação do Cerrado e dos seus povos. Então a filantropia comunitária ela traz justamente experiências de organizações que já estão em diálogo com esses grupos, em diálogo com esses coletivos e fortalecendo essa luta desses grupos, né? Então justamente ela tem esse potencial de mostrar que impactos já estão sendo feitos, que esses grupos têm uma contribuição chave aí na preservação desse ecossistema e precisam de mais suporte da filantropia nacional também. O mecanismo adequado para se trabalhar a conservação do Cerrado é apoiando as comunidades, e essa ferramenta é a filantropia comunitária, porque ela considera a experiência das comunidades e ela permite que as comunidades busquem as soluções elas mesmas para os seus problemas, experimentem, administrem os recursos, adquiram conhecimento para poder estar mais apto para depois acessar recursos eventualmente maiores. Então a gente se mobilizou enquanto membros da Rede Como A, no mês da filantropia comunitária, para tentar trazer outros doadores, outras organizações, outros fundos para dentro do Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, para eles poderem vivenciar um pouco o que é a agenda do Cerrado e também para que a gente possa pautá-los a investir no bioma Cerrado, considerando a urgência que a gente está vivendo aqui no Cerrado, em que a gente já perdeu metade da área do bioma, em que o desmatamento está muito acelerado e segue acelerado, mesmo com a mudança de governo. Então, nosso intuito foi realmente de trazer novos doadores para trabalhar no Cerrado, que tem muito espaço para trabalhar, tem muita demanda. A principal mensagem que a gente pode passar hoje é: doem recursos financeiros, doem dinheiro para essas organizações. Como atores da filantropia, a gente não é o protagonista são essas organizações, são essas mulheres, essas organizações quilombolas, porque conhecimento, capacidade, redes, articulação, esses grupos já possuem, mas a gente precisa dar um próximo passo, né? Se a gente quer, de fato, ver um país transformado com as suas populações, com seus direitos garantidos, são esses grupos que precisam ser priorizados.